Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. É um prazer estar novamente com vocês. Vamos responder a dúvida de um aluno nosso aqui do site do professor Joselias. Ele enviou a dúvida: professor, realmente é verdade que a negação de P sem somente CQ, ela é equivalente à sentença P e não Q ou não P e Q? Bem, realmente é verdade. Vamos à demonstração. Retornando para a demonstração, solução. Como eu demonstro esse tipo de sentença? A negação de P sem somente CQ é equivalente a P e não Q ou não P e Q. Como demonstro essa equivalência? Bem, você sabe que para demonstrar uma equivalência entre duas proposições, você faz a tabela verdade de uma, faz a tabela verdade da outra e verifica se as tabelas são iguais. Se as tabelas forem iguais, elas serão equivalentes. Então, para isso, vou fazer a tabela verdade de uma, fazer a tabela verdade da outra e ver se as tabelas são iguais. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, já coloquei umas colunas e vamos ver as possibilidades. A primeira coluna é o P e a segunda é o Q. Então, eu posso ter P verdadeira e Q verdadeira. Posso ter P verdadeira e Q falsa. Posso ter P falsa e Q verdadeira. E posso ter P falsa e Q falsa, ambas falsas. Essas são as possibilidades. Agora, você precisa ter a tabela verdade decorada, pois se você não decorou a tabela verdade, você não consegue fazer nada em lógica, né? Então lá, com a tabela verdade decorada, vamos ver a tabela verdade de P sem somente CQ. Bem, P sem somente CQ. Você aprendeu que a regra do sem somente C é a seguinte: se os valores lógicos forem iguais, dá verdade. Se os valores lógicos forem diferentes, dá falso. Então, como fica P sem somente CQ? Nós teríamos verdade sem somente C verdade, dá verdade. Os valores lógicos são iguais. Na segunda linha, verdade sem somente C falso, dá falso. Os valores lógicos são diferentes. Na terceira linha, falso sem somente C verdade, dá falso. Os valores lógicos são diferentes. E na última linha, falso sem somente C falso, dá verdade. Os valores lógicos são iguais. Agora, na próxima coluna, eu tenho a negação. Olha, a negação de P sem somente CQ. Vamos negar, então, a coluna anterior. Vamos negar. Bem, aqui, olhando para a coluna anterior, se P sem somente CQ for verdadeira, a negação será falsa. Na segunda linha, se P sem somente CQ for falsa, a negação será verdadeira. Na terceira linha, se P sem somente CQ for falsa, a negação será verdadeira. E, finalmente, na última linha, se P sem somente CQ for verdadeira, a negação será falsa. Então, já temos essa equivalência aqui, já temos essa equivalência aqui respondida. Aqui, beleza? Agora, vamos verificar a outra. Para verificar a outra, eu observo que aparece o não P e aparece o não Q. Então, vamos preencher a coluna da negação de P. Negue a primeira coluna. Se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Mas se P é verdadeira, a negação não P é falsa. Mas se P é falsa, a negação não P é verdadeira. Mas se P é falsa, a negação não P é verdadeira. E agora vamos fazer a negação do Q. Vamos negar a segunda coluna. Vamos lá. Se Q é verdadeira, a negação não Q é falsa. Mas se Q for falsa, a negação não Q será verdadeira. Mas se Q for verdadeira, a negação não Q será falsa. E, finalmente, se Q for falsa, a negação não Q será verdadeira. Agora eu quero fazer a coluna de P e não Q. Eu quero fazer o E. O E entre o P, que está na primeira coluna, e o não Q, que está na coluna anterior.
P e não que. Queremos fazer o E. P e não que. Então, olhe para a coluna de P para a coluna de não que. E vamos aplicar a regra do E. O E só dá verdade em um caso, se todo mundo for verdade. Caso contrário, dá falso. Então, tabela verdade, P e não que. Como fica verdade e falso? Dá falso. Segunda linha, P e não que. Como fica verdade e verdade? Dá verdade. Terceira linha, P e não que. Como fica falso e falso? Dá falso. P e não que. Última linha, como fica falso e verdade? Dá falso. Agora chegamos na coluna de não P e que. Não P e que. Quero fazer o E entre o não P e o que está aqui, ó. Entre o não P e o que? É não P e que. Vamos lá, não P e que. Como fica falso e verdade? Dá falso. Falso e falso. Como fica? Dá falso. Como fica não P e que? Como fica verdade e verdade? Dá verdade. Não P e que? Não P e que? Como fica verdade e falso? Dá falso. E agora chegamos na última coluna, que é o que nós queremos verificar. Queremos verificar P e não que está aqui, ó. Ou o ou com não P e que está aqui. Queremos fazer o ou dessas duas colunas. Vamos lá. O ou só dá falso em um caso, quando todo mundo for falso. Então, como fica? Falso ou falso? Dá falso. Como fica verdade ou falso? Dá verdade. Como fica falso ou verdade? Dá verdade. E como fica falso ou falso? Dá falso. Observamos que a coluna, aqui você tem a coluna, esta coluna, de negação de P sem somente CQ, ela é igual à coluna, a última coluna de P e não que ou não P e que. Essas colunas são iguais. Portanto, essa proposição tem a mesma tabela verdade da outra. E se duas proposições possuem a mesma tabela verdade, elas são equivalentes. Logo, a negação de P sem somente CQ é equivalente a P e não que ou não P e que. A toda essa sentença. Essa sentença da direita é a equivalência do ou exclusivo, da disjunção exclusiva. Então, a negação do sem somente CQ é equivalente a essa sentença e pode ser também equivalente ao ou exclusivo. Bem, espero que o nosso aluno tenha acompanhado. Realmente, as tabelas são iguais, portanto, elas são equivalentes. Esse resultado você deve memorizar. Ele é muito comum em algumas provas da Fundação Carlos Chagas, provas da CESP e provas da VUNESP. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima dúvida. Obrigado e até lá.